No último vídeo que eu soltei aqui no YouTube, eu mostrei por que eu vendi LVBI11 e comprei basicamente ali R$ 7.000 em KNCA11, entrei de vez nos Fiagros. E muita gente ficou em dúvida e me perguntou: Lucas, qual que foi o racional exato? Por que você escolheu o KNCA11 ao invés de outros Fiagros? Faz um vídeo falando um pouco mais sobre essa sua estratégia e cá estou eu pra gente conversar um pouco mais do porquê eu decidi investir em KNCA11 e não em outros Fiagros. Mas eu já quero deixar claro aí pra vocês, tá? Eu não descartei a possibilidade de investir futuramente em outros Fiagros. É só por conta do momento da minha carteira e da oportunidade que eu enxerguei que eu investi nesse fundo. E nesse vídeo aqui você vai entender um pouco mais, não só sobre a minha estratégia, mas também um pouco mais sobre os Fiagros. Aliás, eu fiquei de indicar pra vocês um livro, né, que você possa ler. Esse livro aqui, ó, o Guia Suno de Fiagros, é um baita livro pra você ler. Livro facinho, né? É bem rápido de você ler isso aqui, ó. 135 páginas. Basicamente, em um dia, uma semana. Se você for um cara muito ruim de leitura, em 15 dias você consegue ler isso aqui, lendo uma página por dia. Então, lê esse livro aqui, que vai te ajudar bastante a entender um pouco mais sobre os Fiagros. E pra você que não conhece, você pode continuar acompanhando os vídeos aqui do canal, porque Fiagro nada mais é do que um fundo de papel, um fundo que empresta dinheiro para o setor do agronegócio. Então, vai ficar bem mais fácil você entender assistindo os vídeos aqui do canal, principalmente esse. O KNCA11 hoje tá R$ 94,70, entregou 13,95 de yield, VP de 0,95. Quando a gente vem para o último relatório, a gente entende de forma bem rápida a estratégia do fundo, né? Ao final de fevereiro, o KNCA11 apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 97% em relação aos ativos alvos, 2% em LCI e 4,5% em instrumentos de caixa. Então, o fundo tem caixa e o fundo também tem uma diversificação ali entre CRAS e LCI. Qual é a taxa média dessa carteira? Hoje, a taxa média com a marcação a mercado aqui está em CDI mais 3,22, os FDICs em 3,33, os CRAS aqui atrelados ao IPCA 9,94, os FDICs em 8. E o que me fez gostar do KNCA11 e me fez tomar também essa decisão? Primeiro ponto é a gestão. A Kinea é uma das melhores gestoras do Brasil. Nem estou falando isso aqui para puxar sardinha ou para fazer jabá. Não, realmente tem histórico, tem bons fundos e isso também já traz um pouco mais de segurança. No vídeo que eu assisti, que aliás se você não assistiu depois assista, eu vou deixar para vocês aqui no card, eu comentei que eu estava vendendo um fundo de tijolo, LVB11, vai ser incorporado por HGLG11. Ele saiu como um fundo seguro da minha carteira e eu adicionei um fundo que tem um risco maior, que é um Fiagro. Então eu precisava colocar na mesma balança um equilíbrio, por isso eu escolhi o KNCA11 e o primeiro ponto foi a questão da gestão. Por mais que às vezes não fique tão palpável a gente fazer um estudo profundo da gestão, porque ainda não existe meio que um relatório padrão ali pra gente entender o histórico e tudo mais, a gente tem que ir pesquisando. A Kinea é uma boa gestão, tem vários fundos que você pode acompanhar, como por exemplo, KNCA11, KNR11, KNQU, tem vários fundos bem conhecidos, fundos que têm histórico, e o KNCA11 é um fundo que começou em 2021. Então, apesar dos Fiagros, eles ganharem força mesmo ali a partir de 2022, o KNCA11, ele começou em 2021 e isso também é um ponto muito positivo. Então a gente tem um pouco mais de histórico e também tem uma boa gestão por trás. Outro ponto fundamental que me fez tomar essa decisão é que quando a gente olha para a alocação por indexador, o KNCA11 é um fundo equilibrado, tanto em CDI quanto em IPCA. A gente está em um momento hoje da nossa economia que a gente ainda não sabe o que vai acontecer até o final do ano, né? A gente tem aqui no Brasil eleições, a gente começou um corte de juros na Selic, a gente tem a inflação que ainda não está estabilizada, aliás faz uns 20 anos que a inflação não está estabilizada, né? Mas a gente está passando por um momento delicado, que a inflação pode disparar, como ela pode continuar andando de lado, e a gente não sabe o que vai acontecer nem no Brasil, nem no mundo. Por isso, você ter um fundo que ele tem esse tipo de mesclagem, né? Tanto o CDI quanto o IPCA, possa fazer sentido em um momento de turbulência da economia. E esse também foi um dos fatores que me fizeram olhar com um olhar diferenciado para o KNCA11. E quando a gente olha para a taxa dessa diversificação, não são taxas muito agressivas, né? Como eu sempre falo, a gente tem 3 categorias de fundos: fundos high grade, middle risk e high yield. Se a gente tivesse aqui um CDI mais 4, 5, 6, já é uma taxa bem mais alta, o fundo passa a ser mais arriscado. Se a gente pega aqui IPCA mais 9, 10, 11, 12, 15, já seria o IPCA mais arriscado. Só que uma taxa entre 3 e 8 aqui tá bem tranquilo, isso também traz um pouco mais de segurança. Aqui embaixo, quando a gente olha o desempenho do fundo nos últimos meses, a gente nota que em fevereiro, que foi a data desse último relatório, o fundo gerou praticamente quase 19 milhões de reais, com os FDICs 2 milhões, o resultado das LCIs foi um pouco abaixo aqui, 800 mil,
caixa tem 600 mil e o fundo gerou um resultado líquido de 20,2 milhões e distribuiu 21,6. Nesse quesito, isso não é bom, porque o fundo ele gerou um resultado menor do que o que ele entregou. Ele, para manter esses 93 centavos por cota, teve que tirar uma gordurinha ali do caixa, mas um ponto positivo é que eles continuam ainda com R$1 no caixa. E aqui eles explicaram o porquê. Para entender melhor e orientar os investidores, informamos que os títulos atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do IPCA referente aos 2 meses anteriores à apuração dos resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de fevereiro, a serem distribuídos aos investidores em março, refletem as variações do IPCA de dezembro, 0,33, de janeiro 0,33. Só que eles também completam aqui, ó, níveis relativamente baixos, impactando negativamente os resultados do fundo no período. As últimas projeções disponíveis para fevereiro apontam para uma inflação de 0,64 no mês, patamar superior às últimas apurações, e o último relatório do Boletim Focus indica que a mediana nas projeções dos economistas do mercado para o IPCA está em 3,91 ao ano para 2026 e 3,79 para 2027. Quando a gente abre o Boletim Focus, a gente também nota algo que vai de encontro com o que eles estão falando aqui, ó. A gente tinha 4 semanas atrás uma expectativa de 3,91, igual eles colocaram no relatório. Há uma semana atrás, a expectativa era de 4,17, agora está em 4,31. Isso aqui tem um impacto gigante na nossa economia, e isso tudo está acontecendo tanto por conta da nossa economia, os problemas que a gente tem internos aqui, quanto também as coisas que estão acontecendo no mundo afora. A guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo. Tem gente que fala assim, né? Não, o preço do petróleo subiu, isso não muda nada na minha vida. Se você investe em fiagros, isso também impacta a sua vida. Se você vai ao mercado comprar alguma coisa, isso impacta na sua vida. Se você anda de carro, de ônibus, se você tá vivo, isso impacta na sua vida. A gente consegue ver isso aqui na prática. Petróleo mais caro, barril do petróleo mais caro, dólar mais caro, inflação mais alta, a Selic não cai. A gente tem um impacto diretamente na nossa economia. Só que se você tem investimentos atrelados à inflação, você consegue equilibrar a sua carteira por isso. Outro ponto interessante também, como eu comentei com vocês no último vídeo, eu estava dando um risco maior para minha carteira. Eu estou fazendo isso ciente, eu quero dar um risco maior para minha carteira nesse momento, mas eu também preciso equilibrar o risco. Então, além de eu escolher um fiagro com uma boa gestão, um fundo equilibrado entre CDI e IPCA, um fundo que tem caixa, esse fundo também tem uma alavancagem muito pequena, apenas 3,8% do PL. Então não adianta eu ficar olhando só para um fundo que está entregando um rendimento bom, um fundo que tem uma boa gestão, um fundo que às vezes tem uma boa distribuição ali dentro dos CRAs, se ele é um fundo que está extremamente alavancado. A gente sabe que o agro está passando um momento desafiador. Isso pode ser tanto uma oportunidade, só que se não for muito bem calibrado, pode ser um risco muito grande. Então você pegar um fundo que tem uma boa gestão com uma alavancagem baixa, isso também já traz mais segurança. Como a gente comentou ali em cima, o fundo tem ainda R$1 em caixa, isso é muito bom, alavancagem baixa e um caixa para segurar aí quando o fundo não tem um rendimento maior do que o que ele distribui, isso aí é muito interessante. E aqui é um dos pontos mais interessantes na hora da gente escolher um fundo de papel. O fundo de papel a gente precisa comprar ele barato, porque quanto mais caro a gente paga, menor é o nosso retorno, porque a gente está comprando uma composição de dívidas. Quanto mais caro você paga na dívida, mais arriscado fica o seu investimento. Só que quanto mais barato você paga na dívida, você está comprando uma dívida com desconto. E aqui nessa taxa de sensibilidade, fica bem claro pra gente que eu paguei R$ 95,05. Aqui eu comprei o KNCA 11 nessa margem. IPCA mais 10,32, descontando a taxa de administração, e CDI mais 5,73. Pensando em como a economia vai caminhar em 2026, eles também criaram essa tabelinha aqui, que mostra pra gente esse primeiro gráfico, né? Qual é a porcentagem do yield que provavelmente o fundo pode entregar, dependendo da taxa IPCA e da média do CDI, e aqui quanto iria cair na nossa conta em relação aos rendimentos. Então aqui, se o IPCA continuar em 4%, a média dos próximos 12 meses, e o CDI ficar na casa dos 13%, o fundo teria um retorno esperado de 13,81. Então, pensando em um fiagro com pano barato, com tudo isso que eu tô falando para vocês, para mim parece interessante. Mas vamos pegar aqui a expectativa do Boletim Focus. A expectativa é que a Selic termine o ano em 12,50 e o IPCA em 4,31. Então, se a gente for para essa tabela, a gente está falando em um CDI de 12,50 e aqui a gente teria um IPCA entre 4 a 4,50. Ainda assim, o retorno do fundo ficaria aqui na casa dos 13,81 ou, se a Selic continuasse em 13, até 14,08. Então, aqui eu tô querendo fazer o quê? Eu tô querendo blindar o rendimento que eu recebo na minha carteira, porque eu vendi o LVBI, que estava pagando ali em torno de 0,67. Eu sei que tem a questão da incorporação com o HGLG 11, mas no longo prazo ele pode pagar um rendimento maior, eu tô sabendo de tudo isso. Mas hoje, comprando esse fiagro num preço descontado, eu tô vendo uma oportunidade muito bacana para minha carteira, onde eu tô dando um pouco mais de risco, mas a possibilidade de aumentar o meu retorno também é muito grande. Aqui, a gente pode fazer
a mesma base, só que aqui entendendo o quanto dinheiro cairia realmente no bolso. Então, falando ali em uma Selic em 12,50 e um IPCA entre 4 a 4,50, a gente estaria falando aqui de R$ 1,05 por cota ou R$ 1,07 por cota. Então, tudo isso entrou na minha análise antes de tomar a decisão de comprar ou não o KNCA11. A gente também tem aqui a questão da diversificação, né? Eu sempre analiso o CTA, que é a concentração, a taxa e a alavancagem. Então, é um fundo que ele é bem diversificado. A gente nota que o CRA, que tem a maior posição aqui, pega 8,9, sendo que não é uma taxa tão alta assim, né? IPCA mais 8, o fundo emprestou aqui 200 milhões de reais. E quando a gente pega a classificação do crédito, para a gente entender se a dívida que o fundo tem é uma dívida muito arriscada ou é uma dívida mais conservadora, a gente nota que vários desses CRAs têm uma nota boa de crédito, né? Então aqui, ó, Standard Poor's, BR, AA, AA+, BRA, AA-, BRA+, ou seja, são dívidas que são aqui, ó, AAA, Clabin AAA, Eldorado AA, Admis AA, ou seja, não são dívidas muito arriscadas, porque se a gente tivesse aqui, por exemplo, classificação de rating do devedor de C, D, BB-, isso aqui já seria ainda mais arriscado. Então, colocando tudo isso na balança, eu tô vendo uma oportunidade interessante aqui de entrar nos fiagros pagando mais barato, com um risco mais controlado. Um ponto também que deixou muita gente preocupada, mas aqui nesse relatório eles já comentaram, foi a questão da Raizen, né? A Raizen foi uma empresa que recentemente entrou em recuperação judicial. O KNCA11 também tinha os CRAs, mas eles comentaram aqui, ó, a companhia vem anunciando desde 2025 iniciativas para ajustar sua estrutura de capital e reduzir a alavancagem, o que continuamos acompanhando diante dos desdobramentos recentes. A exposição do KNCA à companhia corresponde a aproximadamente 1% do PL do fundo. Então, isso aqui é a vantagem de você ter um fundo bem diversificado. Mesmo dando problema, ainda assim é uma fatia pequena do fundo. E aí, muita gente também me perguntou, Lucas, por que você escolheu o KNCA11 se tem outros fiagros que estão pagando um rendimento melhor? Quando a gente puxa aqui uma análise, né, peguei aqui KNCA11, Rura, Vegia, Snag e RZAG. Se a gente pega nos últimos 5 anos, o que entregou o maior rendimento foi o Vegia, 81,39. Em segundo lugar, o Snag 11. Aliás, né, é até bom eu falar Snag 11, porque quem assistiu o vlog que eu fiz lá no Fee Experience viu que toda hora eu tava conversando com o gestor do Snag 11, eu falava Snag, ele falava Snag, Snag, Snag. Então, vamos corrigir aqui. Snag 11, 77,52. Em terceiro lugar, o KNCA 11 com 67,51. Porque ainda assim eu escolhi o KNCA 11. É lógico que se a gente pega na questão de performance de rentabilidade, o VG ele paga mais, porque também tem um risco maior. Questão da gestora, questão dos ativos, é um risco maior, por isso um retorno maior. Quando a gente pega o Snag, o fundo, ele fez uma emissão recente, ele dobrou de tamanho, mas ainda era um fundo pequeno. E quando a gente pega a questão dos indicadores, hoje a gente nota que o Snag está com um VP de 1,06, então não dá para comprar agora. Quando a gente pega o Vegia 0,99, ainda assim tem um risco maior atrelado. Quando a gente pega o KNCA11, tá em 0,95. E aqui foi um dos pontos que eu coloquei na balança. Tanto o KNCA11 quanto o Rura 11, porque o Rura 11 também está descontado. Também é um fundo bom com uma boa gestão. O KNCA11 tem a questão da diversificação da alocação. Ele é um fundo CDI e IPCA. E pensando em tudo que está acontecendo agora no nosso país, na nossa economia e no mundo, eu preferi pegar um fundo mais diversificado, um fundo equilibrado entre CDI e IPCA, do que pegar um fundo somente CDI como o Rura 11. Mas como eu comentei aqui no começo do vídeo, eu não excluo a possibilidade de adicionar também futuramente o Rura 11 na minha carteira. O ponto é, eu precisava de mais papel na minha carteira, porque passei mais de um ano comprando praticamente só tijolo. Agora desequilibrou um pouco, eu precisava comprar um pouco mais de papel, e é dessa forma que a gente tem que investir. Como muita gente comentou e eu concordo, a gente tá com muitas oportunidades em tijolo agora, e eu continuo aportando em tijolo também. Mas eu desequilibrei muito a minha carteira, passando mais de um ano comprando tijolo. Precisava comprar um pouco mais de papel, ao invés de comprar um ativo de papel atrelado a CRIs, pagando um pouco mais caro em relação ao VP, resolvi entrar nos fiagros agora, fazendo uma análise bem mais profunda e também comprando o fundo mais barato. Então acho que ficou bem claro e bem resumido a minha escolha. Tenho o KNCA11 na carteira agora, vamos continuar acompanhando. Sempre que sair um relatório, trago um vídeo aqui para vocês também. Para você que quer aprender mais sobre fiagros, eu fiz uma live completa ranqueando os principais fiagros no mercado. Também vou deixar o link aqui para vocês. E respondendo uma última dúvida, que foi o que mandaram no último vídeo. Teve um pessoal que comentou assim, Lucas, você deu um risco muito maior para a carteira. Tem que tomar cuidado, porque senão os seguidores vão acabar copiando. E tudo que eu ensino aqui para vocês, eu tenho certeza que eu educo os meus seguidores. E
E o foco de quem tá aqui realmente aprendendo sabe que não é copiar os ativos da carteira, não é fazer a mesma coisa que eu. Aliás, isso aqui é uma estratégia que foi válida para minha carteira, para o meu momento. Não é uma estratégia que é adaptável para todo mundo, por isso eu faço questão de deixar bem claro aqui. Não copiem investimentos de ninguém, nem o meu, nem de outras pessoas, porque cada pessoa tá vivendo um momento, cada pessoa tem uma carteira e cada pessoa tem um objetivo. Você precisa aprender a ter estratégia e colocar os ativos que fazem sentido para você e para os seus investimentos. Então é isso. Comenta aqui o que você achou da minha escolha, ou se na sua opinião você compraria um Fiagro diferente ou até outro tipo de ativo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixa curtir. Te vejo no próximo vídeo.